Hoje eu vou contar pra vocês sobre um dos maiores mistérios no Japão. Um homem que foi encontrado sem vida no encanamento de um vaso sanitário no banheiro feminino. E vocês vão ter a menor noção da doideira que são as teorias envolvendo esse caso. Esse é o caso do Naoyuki Tano, o corpo que foi encontrado dentro do vaso sanitário. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Dessa vez é o cold brew feito especialmente pelo meu amigo, então é caseiro, ele assiste os vídeos. Oi, Arthur! Sempre deixe de aviso no começo do vídeo que o conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas, então estão avisados. Mas antes de começar o vídeo, eu sei que vocês que assistem o Cafezinho Investigativo têm muito interesse em manter a sua segurança online. Não sei vocês, mas quanto mais eu pesquiso os casos que eu trago aqui pro canal, para escrever roteiro, etc., mais neurótica eu fico, pensando que eu tô sendo observada por todos, ou que alguém tá tentando roubar meus dados para roubar minha identidade. E é por isso que eu vos trago a palavra de Surfshark VPN. O Surfshark é um serviço de VPN que te permite navegar pela internet com mais segurança e privacidade. Você tem medo de dormir de noite com medo que hackers invadam sua conta e descubram onde você mora? O Surfshark é uma ótima solução. Isso porque o Surfshark protege o seu IP, ou seja, ninguém vai ser capaz de descobrir de onde você está se conectando para te stalkear, né? Na verdade, com o Surfshark você pode se conectar até com Wi-Fi público extremamente duvidoso e ninguém vai conseguir roubar os seus dados, porque criptografia de ponta, tá, meus amores? Você quer mais? Eu te dou mais! Você é fã de documentários criminais, mas já assistiu tudo em todas as plataformas de streaming? Com o Surfshark você consegue acessar a biblioteca de conteúdo de vários outros países e aumentar o seu repertório sobre crimes. Você vai poder fazer inveja nos seus amigos, porque você vai conhecer casos criminais bem diferentões que mais ninguém conhece. Flex! Se vocês tiverem interesse de conhecer melhor o serviço do Surfshark, utilize meu cupom de desconto cafezinho para ter 83% de desconto na assinatura, mais 3 meses extra grátis. Obrigada, Surfshark, pelo patrocínio e todo mundo que apoia as minhas publicidades pagas. Vocês fazem esse trabalho doido aqui ser possível, então vamos ao caso? Esse caso aconteceu em fevereiro de 1989 em uma pequena vila chamada Miyakojima, na província de Fukushima, no Japão. No dia 28 de fevereiro, uma professora de ensino fundamental que se chamava Yumi Tanaka foi trabalhar depois de um longo período ali de recesso. Ela foi dar aula como ela dava todos os dias e no final do dia ela estava com vontade de ir no banheiro. Ela só terminava o trabalho de noite e aí ela resolveu ir no banheiro que ficava mais perto da sala de descanso dos professores. E chegando lá, ela entrou na cabine e é importante ressaltar que naquela época no Japão ainda se usava bastante daqueles vasos sanitários de chão. Na verdade, eu acho que até hoje, em alguns lugares, ele ainda é usado, mas é basicamente um vaso sanitário, só que instalado no chão, e aí você tem que meio que agachar em cima para fazer suas necessidades. Quando eu morava na Coreia do Sul, entre 2018 e 2019, vários dos banheiros públicos ainda eram com esse sistema, então acredito que no Japão moderno também seja. Enfim, ela se agacha para fazer suas necessidades, mas aí, antes, ela olha para dentro do vaso e vê que tem um objeto lá dentro. Ela fica observando esse objeto por algum tempo até que ela se toca que se trata de um sapato. Mais especificamente, um sapato social masculino. Isso intrigou bastante a professora Tanaka, até porque o que um sapato masculino estaria fazendo dentro do vaso sanitário no banheiro feminino? E também porque aquele banheiro tinha sido limpo pouco tempo antes, porque aconteceu a morte do imperador bem naquela semana, nada estava funcionando, a escola ficou fechada, então não devia ter passado ninguém por lá durante esse tempo. Vamos chamar essa professora apenas de Yumi, e a Yumi sabia que tinha alguma coisa errada, então ela mesma resolveu investigar. E é nesse ponto que eu preciso explicar mais ou menos como é que funcionava a encanação dos banheiros no Japão dos anos 80. Naquela época, o Japão não estava ali naquele ápice tecnológico que a gente tem hoje, principalmente porque isso, no caso, se passa numa vila menor, né? O sistema de encanação ainda era um pouco rudimentar, era
Assim, ó, dentro da cabine do banheiro tinha um vaso sanitário no chão e aí embaixo funcionava que nem uma fossa que alguém teria que limpar manualmente pelo lado de fora. Então, aqui tem do lado de dentro tem um buraquinho menor onde as pessoas fazem as necessidades, fica acumulado nesse cano em formato de U. E do lado de fora tem uma abertura maior que alguém regularmente tinha que chegar e limpar tudo. A Yumi resolveu sair da cabine, dar a volta e ir para a parte de fora, onde ficava a encanação do vaso sanitário. E aí, quando ela chegou lá, ela ficou absolutamente horrorizada, porque a porta dessa encanação do vaso sanitário estava aberta e ela conseguia ver claramente um par de pés masculinos lá dentro. Como ela não tinha certeza se essa pessoa estava viva ou não, ela saiu correndo, gritando, chamou seus colegas, diretores da escola, vizinhos que moravam ali próximos. Todo mundo se reuniu ali na parte de fora da fossa e ficaram observando sem saber o que fazer. Obviamente, um dos colegas da Yumi ligou para a polícia e eles estavam absolutamente horrorizados, assim, quando que isso acontece? Quando a polícia chegou, os policiais observaram que o homem estava extremamente imóvel e ele também não respondia. Então, eles começaram a tentar puxá-lo de lá, mas eles falaram que era impossível, porque o diâmetro dos canos era de apenas 36 centímetros. Ele estava absolutamente entalado lá, eles não conseguiam nem entender como é que ele tinha entrado lá. Especialmente porque, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, a média de largura dos ombros dos homens adultos no Japão eram de 40 centímetros. Então, assim, como ele conseguiu entrar lá por conta própria? Será que ele entrou por conta própria? Como os policiais não conseguiram tirar ele sozinhos, eles tiveram que chamar os bombeiros, que eles teriam que levar uma escavadeira e um guindaste para tentar cortar o cano e tirá-lo de lá. E foi depois que os bombeiros chegaram, extraíram o cano de lá de dentro, que eles viram que a cena era ainda mais estranha do que eles pensavam. E olha que a cena já estava bem estranha. Quando cortaram ali, eles viram que se tratava realmente de um homem adulto que estava deitado em posição fetal, de barriga para cima. Ele estava sem camisa e tinha uma camisa perfeitamente dobrada no peito dele, assim, deitado no peito. A cabeça dele estava virada para o vaso sanitário, para onde as pessoas fariam as necessidades. Os pés estavam virados para a parte exterior. Ele estava descalço dos dois lados e apenas um dos sapatos foi encontrado, que foi aquele sapato que a professora Yumi viu. Ele estava parado em cima do rosto do homem e ele estava completamente entalado na encanação. Não preciso dizer nada, mas ele foi encontrado sem vida. O homem foi imediatamente levado para fazer as análises forenses para entender exatamente o que aconteceu com ele. E num primeiro momento, as pessoas que iam fazer essas análises tiveram que lavar ele 2 vezes por causa do cheiro. Os profissionais acreditam que ele estava morto desde o dia 26, ele foi encontrado no dia 28, então ele passou 2 dias ali falecido, meio que no meio de fezes e urina, e o corpo dele já estava em decomposição, então realmente tiveram que lavar ele 2 vezes para conseguir suportar o cheiro. E a perícia concluiu que a causa de morte do homem foram causas naturais, assim, que ele teoricamente teria morrido de hipotermia. Como isso tudo se passou em fevereiro lá no Japão, ainda é extremamente frio, então acreditam que ele acabou morrendo de hipotermia, não conseguiu mais respirar e faleceu ali naqueles canos. E a coisa mais curiosa é que não encontraram nenhum sinal de trauma forçado no corpo, nenhum tipo de ferimento que indicasse que, sei lá, alguém enfiou ele lá. Ele tinha um cortezinho ali ou outro no tornozelo, nos joelhos, mas não é como se ele tivesse brigado com alguém, como se ele tivesse, sei lá, tentado sair do cano e se batesse, etc. Era como se ele tivesse entrado naquele cano por conta própria. Os policiais ficaram absolutamente chocados com tudo isso. Eles ainda pensaram, nossa, ainda bem que essa professora Yumi realmente viu o homem dentro do vaso sanitário, que provavelmente ele nunca teria sido encontrado. Se algum tempo se passasse, o cheiro da decomposição provavelmente ia ser mascarado pelo cheiro das fezes e ele nunca teria sido encontrado. Talvez essa seja uma informação importante para o
futuro? Talvez, segura aí. O homem foi rapidamente identificado como Naoyuki Kano, que tinha 26 anos e trabalhava como diretor de vendas em uma empresa de manutenção de energia nuclear, que também pode ser uma informação importante para o futuro. E muita gente ali da vila conhecia ele participava de vários clubes beneficentes, parece que ele era uma pessoa muito caridosa, que sempre gostava de ajudar os outros. E o mais interessante mesmo é que o Kano era amigo da professora Yumi que o encontrou. Na verdade, eles eram bem próximos porque o Kano, ele era amigo do namorado da professora Yumi. Parece que eles tinham vários interesses em comum, eles tinham as mesmas visões políticas e não muito tempo atrás o Kano tinha ajudado a Yumi num caso de assédio. Parece que ela estava recebendo muitas ligações anônimas que não paravam no celular dela, ela não sabia quem era e o Kano estava ajudando a identificar quem era essa pessoa. Parece, segundo boatos, que ele tinha até descoberto de quem se tratava e levou tudo para a polícia, fez um BO. Pouco tempo antes dele desaparecer, então talvez eu fale sobre isso mais no futuro também. Como não foi possível encontrar mais evidências ali no local, a polícia começou a traçar os seus passos até o momento da sua morte. Seus pais, os seus amigos lembram de que no dia 23, o Kano tinha uma reunião com a associação juvenil que ele fazia parte lá na vila, lembra que ele fazia parte de um monte de clubes? Ele foi nessa reunião e voltou super tarde, quase que de madrugada. Mas a última vez que ele foi visto mesmo foi no dia 24 de fevereiro, apenas 4 dias antes de ele ser encontrado morto. Quando ele voltou dessa reunião com a associação juvenil, ele dormiu até mais tarde, acordou e eu acredito que ele morava com os pais naquela época. E ele falou pro pai que ele sairia e voltaria depois de alguns instantes. Ele não falou o que ele ia fazer, nem aonde ele iria. O único problema é que o Kano saiu de casa e ele não voltou ainda naquele dia. Os pais não ficaram extremamente alarmados porque ele era um homem que costumava sair bastante, principalmente de noite. Então não seria muito diferente dele passar a noite inteira fora. O problema mesmo foi que ele não voltou nos 3 dias seguintes, e aí os pais realmente começaram a ficar preocupados. Os pais dele resolveram procurá-lo, foram em todos os lugares que ele costumava ir, e eles encontraram o carro do Kano abandonado em uma fazenda distante. Só que a coisa que mais preocupou é que o carro ainda estava com as chaves lá dentro, mas o Kano não estava nada próximo de lá. Os pais encontraram o carro com as chaves no dia 27, ou seja, um dia antes dele ser encontrado pela professora. E os policiais acreditam que o motivo pelo qual ele deixou as chaves dentro do carro são porque ele não tinha pretensão de ficar longe por muito tempo. Mas o que é estranho é que o banheiro onde ele foi encontrado era realmente bem longe dessa fazenda. Então o que ele fez? Ele saiu andando daquela fazenda até esse banheiro porque ele estava fugindo de alguém? Ou será que ele foi levado por alguém lá dessa fazenda até esse banheiro? Não se sabe, mas existem evidências ou mais teorias, né, que apontam para os dois casos. Que ele tenha entrado no Kano sozinho por livre e espontânea vontade e que ele foi levado por terceiros. E agora vamos a todas as possíveis teorias que foram levantadas tanto pela polícia quanto pela população lá no Japão, que ficou absolutamente aterrorizada com esse caso. Recapitulando todos os detalhes para vocês não se perderem nas teorias, porque são muitas e muito doidas. Primeiro, sobre os sapatos. Eu falei que ele foi encontrado sem sapatos, né? Ele não estava usando um deles, estava parado no rosto dele. A polícia encontrou o outro sapato dentro de um rio super longe da fazenda, como no banheiro. O que seria mais condizente com a ideia de que ele foi levado, né? Porque ele teria abandonado um sapato e andado todo esse caminho. Sem contar que o lugar onde o outro sapato foi encontrado, que é em cima do rosto dele, sugeriria que alguém colocou ele dentro do cano e depois tascou o sapato para dentro do vaso. Segundo, a camisa dele. Lembrando, ele estava sem camisa, mas ela estava dobrada, perfeitamente dobrada e razoavelmente limpa em cima do corpo dele. O Kano tinha 36 centímetros, ele não conseguia nem se mover, seria impossível dobrar essa camisa lá de dentro, o que sugere que ele ou alguém dobrou essa camisa antes dele entrar. E 3, a causa de morte foi hipotermia, sem muitos ferimentos, o que sugere, né,
que ele entrou por conta própria? Vamos às teorias. Como as autoridades não conseguiram encontrar nenhum indício de que terceiros estavam envolvidos no seu falecimento, a primeira conclusão que eles tiveram é que talvez o Kano fosse um pervertido. Infelizmente, o Japão ainda tem muitos problemas com assédio, importunação. Tem muitos casos de homens que colocam câmeras escondidas em banheiros femininos, ou por exemplo, o iPhone, se você compra lá no Japão, pelo menos até onde eu sei, você não consegue tirar o som da câmera quando você vai tirar foto. Eu, por exemplo, comprei um iPhone lá, eu acho que foi em 2017, e eu não conseguia tirar foto de nada sem todo mundo saber que eu tava tirando foto porque ele fazia barulho. Que é meio que uma medida de prevenção para as pessoas não tirarem fotos, tipo, por baixo de saias, essas coisas. E essa teoria diz que talvez o Kano tivesse entrado no cano, meu Deus, o nome dele eu não tinha reparado antes, mas que talvez ele tivesse entrado nesse cano de vaso sanitário por livre e espontânea vontade, só para ficar olhando partes íntimas de mulheres, especialmente porque ele já conhecia a professora Yumi. Alguns acharam coincidência demais de que a Yumi trabalhava exatamente na escola onde o Kano apareceu no banheiro. Assim, será que os dois não estavam tendo um caso? Ou ele era apaixonado pela Yumi e resolveu, tipo, stalkeá-la e, sei lá, esperar no banheiro pra ver ela fazendo suas necessidades? As pessoas são estranhas às vezes. Só que essa teoria logo foi descartada, principalmente, obviamente, pela família do Kano, mas também pela população no geral no Japão, porque eles falaram, cara, eles eram amigos, o Kano e a Yumi eram realmente próximos. Não tinha como o Kano não saber que ela não estava trabalhando esses 4 dias, porque como eu falei antes, o imperador tinha falecido, então a escola não estava funcionando durante vários dias, pelo menos 4 dias. Então, ele provavelmente ia saber que a Yumi não ia aparecer lá na escola com ela fechada. E outra coisa é realmente o carro. Por que ele iria abandonar o carro dele tão longe com a chave ali ainda dentro se ele tivesse a intenção de ir para o banheiro da escola? Será que ele não, sei lá, levaria pelo menos a chave, sabe? Não, tem alguma coisa que não tá batendo. A família dele ficou ultrajada com essa teoria. Eles falaram que não tinha nada a ver, que ele não tinha nenhum histórico de, sei lá, de ser um pervertido, que ele era muito bom pra comunidade, fazia parte de vários clubes e tal, e que não era uma possibilidade. Além do fato de que ele era um homem bem inteligente, por que ele ia entrar numa vala de vaso sanitário suja que ele não ia mais conseguir sair? A população acreditava mais numa outra teoria que tem uma vibe mais conspiratória e envolve motivações políticas. A população acreditava que talvez a morte do Kano tivesse a ver com as eleições gerais que estavam acontecendo lá na vila naquela mesma época. Eu acho que vocês já conhecem sobre a usina nuclear de Fukushima, que infelizmente teve um acidente alguns anos atrás. E ele era uma pessoa que trabalhava no setor de vendas, de manutenção dessa usina. Não sei exatamente qual era o cargo dele, mas ele trabalhava em uma usina nuclear. Ou pelo menos numa empresa terceirizada de manutenção para essa usina. E a existência de usinas nucleares em Fukushima era um tema que estava sendo extremamente debatido nesse período de eleições, porque metade da população era a favor dessas usinas, acreditando que elas iam aumentar a quantidade de empregos, que ia melhorar as condições da cidade, aumentar a infraestrutura, e metade da população que não gostava da ideia de uma expansão da usina nuclear que já existia, porque acreditava que podia ser muito perigoso. Bom, 2 meses antes da morte do Kano, aconteceu um pequeno acidente na usina nuclear de Fukushima. Parece que uma peça caiu, mas essa empresa de energia nuclear levou bastante tempo para anunciar que essa peça tinha caído ou que tinha dado problema ali na usina, porque estava em período eleitoral e eles não queriam que a usina parecesse insegura para metade da população que era contra. De qualquer forma, 2 funcionários foram convocados para fazer inspeção e manutenção. Um deles foi o Kano e outro foi um colega dele. Não se sabe exatamente o que os dois descobriram naquele dia, mas por algum motivo, 1 mês depois dessa inspeção, esse colega do Kano cometeu suicídio.
Parece que esse colega saltou nos trilhos de um trem e acabou falecendo. E assim, pouco tempo depois foi a vez do Cano. Em algumas das notícias que eu li, falavam que o Cano tinha trabalhado diretamente com essa investigação ali na usina. Outras falaram que ele só estava investigando o que tinha acontecido com o seu colega. Mas o ponto é, essa teoria diz que talvez essa empresa ali na qual eles trabalhavam, da usina nuclear, tivesse alguma coisa a ver com a morte do Cano. Talvez ele tivesse descoberto alguma coisa ou tivesse alguma informação privilegiada que, pudesse comprometer a opinião das pessoas sobre a usina nuclear. E estava em período de eleição, então pessoas poderosas tinham intenções políticas de manter a usina nuclear funcionando, coisas assim. A terceira teoria é meio parecida com a segunda e é a de que tiveram motivações políticas envolvidas. As eleições, como eu tinha falado antes, para prefeito da vila aconteceram 10 dias antes do Cano ter sido encontrado morto. Como o Cano era um membro jovem que era muito presente na comunidade, ele conhecia muita gente, era muito querido por muita gente, ele foi convidado para fazer lobby para um dos candidatos e parece que ele estava apoiando esse candidato a prefeito pouco tempo antes dele ter sido encontrado morto, mas que por algum motivo, depois de um tempo, ele parou de fazer campanhas eleitorais para esse candidato, ele parou de falar sobre ele e algumas pessoas acreditam que ele descobriu algo, algum escândalo de corrupção que acontecia por trás dos panos e que acabaram se livrando dele para que ele não revelasse para a população. Acreditavam que naquela época as eleições envolviam muito, transação de dinheiro, compra de votos, essas coisas, e como o Cano era uma pessoa muito certinha, pode ser que ele era uma ameaça ali pro candidato que ele estava apoiando antes, se ele falasse dessa corrupção que acontecia por trás. Infelizmente, a polícia, não encontrou nenhum indício de que foi um homicídio, então não puderam confirmar essa teoria. Ainda mais que a causa de morte dele teria sido hipotermia, então causas naturais. E a quarta teoria é que talvez a professora Yumi tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento do Cano. Talvez ela fosse responsável por se livrar dele. Isso porque as pessoas acharam muito estranho o fato de que os dois, primeiro, se conheciam e dois, que a professora conseguiu ver um sapato dentro do vaso quando o banheiro estava completamente escuro, era impossível ver um palmo à sua frente. Como ela sabia que tinha um objeto lá? Também acharam estranho esse negócio dela querer investigar por conta própria, assim, como se ela já soubesse que tivesse alguma coisa lá dentro, porque ela se deu o trabalho de sair ali do vaso, ir pro outro lado, abrir a porta da encanação e ver o homem lá dentro. Além do fato de que, sabe aquele namorado da Yumi, que na verdade é a pessoa que apresentou o Cano e a Yumi? Então, parece que ele era filho de algum estrategista de campanha daquele candidato eleitoral, assim. Eu acho que é uma vila pequena, todo mundo se conhecia. O ponto é, o namorado da professora Yumi tinha ligações com aquele candidato que as pessoas acreditam que o Cano sabia informações de que ele estava fazendo corrupção por trás dos panos. Então, talvez fosse uma motivação, talvez a Yumi soubesse que ele tinha sido morto. Dentro dessa teoria de envolvimento da professora Yumi, também falaram que talvez aquela pessoa que estava ligando anonimamente para a senhora Yumi e assediando ela e que o Cano ajudou a tentar descobrir quem era, as pessoas acham que talvez essa pessoa fosse responsável pelo fim do Cano, porque ele descobriu a sua identidade e ia contar pra polícia. É um caso extremamente estranho, com várias pontas soltas. Se vocês forem revisitar todas as evidências, provavelmente vai chegar em conclusão nenhuma, porque é um caso muito esquisito. E, assim, não tem quase conteúdo sobre esse caso em inglês, em português, apenas em, japonês. Se vocês acharam esse caso interessante, eu recomendo assistir outro caso, que é o mistério do sinal de SOS encontrado no Japão. Também é um caso super misterioso, que meio que não tem solução. Talvez vocês vão gostar. E muito obrigada novamente, Surfshark, pela parceria. É sempre muito legal ter marcas
que acreditam no trabalho que a gente faz aqui e permitem, né, que a gente poste esses vídeos que muitas vezes não vão ser monetizados. Obrigada a todo mundo por assistir e lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados com o cold brew do meu amigo. Arthur, tá muito bom.